última reportagem de hoje, nós vamos contar a história de uma mulher que já ajudou outras ao longo da vida. Em uma época em que ter acesso a hospitais era muito difícil, ter os bebês em casa era a única possibilidade. Ela mora em Agronômica e do ofício lembra muito, apesar dos 90 anos de idade. Muitas pessoas que moram em Agronômica nasceram ou conhecem alguém que veio ao mundo através das mãos da Dona Florentina. Ela escolheu por profissão ser enfermeira obstétrica. Foi quando esteve internada vítima de pneumonia em Florianópolis que tomou a decisão, após ter contato com profissionais do setor. Ela tinha 21 anos quando decidiu buscar a formação no hospital da capital. Carlos Correia. Era maternidade mesmo, era só isso que se fazia lá em Florianópolis, né? Ela trabalhou e estudou por lá 2 anos. Aí foi obrigada a voltar para junto do pai e dos 10 irmãos. Fui para casa porque o pai queria que fosse para casa. Natural de Biguaçu, ela perdeu a mãe aos 12 anos. Conta que foi num parto de gêmeos. Morreu a mãe e um dos bebês. Esse fato também foi um motivo para que ela escolhesse ajudar as mulheres na hora de ter os filhos. Mas em Biguaçu já tinha quem fazia isso. E lá ficou pouco tempo. Aos 24 anos, ela foi surpreendida com um convite. Aí um moço passou lá e eu contei que eu tinha vontade de procurar um lugar para trabalhar. Daí o moço chegou em casa e contou para o pai. E daí o pai dele escreveu uma carta, né, pedindo que viesse, né, para a Agronômica. E arrumou lugar para eu ficar, tudo. Em 1948, a Dona Florentina chegou à Agronômica. 2 anos depois, ela se casou. E 10 meses após o casamento, chegou o primeiro filho. Foram 6 no total. Ela diz que só não teve mais por causa do conhecimento que adquiriu através deste livro. Através dele, descobriu que as mulheres têm um período fértil e que podia, pelo método da tabelinha, evitar filhos. Assim, teve 6 ao longo de 15 anos. Por muitas vezes, teve que deixá-los sós para dar atenção a outras crianças pela região. Podia fazer chuva, sol, era dia ou noite, ela pegava a estrada, a pé, com carroça, poucas vezes de carro. Naquele tempo eu era nova, né? Aquilo a gente pulava por tudo, né? Sônia é a filha caçula e diz que pelas ruas é abordada por muitas pessoas que lembram do tempo em que Dona Florentina trabalhava como parteira. Era considerada uma pessoa enviada por Deus. Porque naquela hora ali de ganhar os bebês, quando a mãe aparecia, ela dizia, parecia assim que tinha chegado a salvação, né? Ai, a Florentina chegou. E enquanto Dona Florentina ajudava as mulheres grávidas, em casa os filhos ficavam intrigados com a profissão da mãe. Mas quando a mãe saía de casa, aquele quarto dela tinha muito mistério, né? Então as minhas irmãs mais velhas iam lá e mexiam nos livros, aquelas revistinhas, né? Era muita curiosidade. Dos materiais que ela tinha na época, pouca coisa sobrou. Um incêndio na casa em que morava consumiu inclusive o caderno de registros, onde anotava cada um dos cerca de 2.000 partos que ajudou a fazer. Sobrou o estetoscópio de madeira que usava para ouvir o coração dos bebês, um livro e outra peça que estavam na casa de Sônia. Quando ela ia atender essas mulheres, ela bordou uma toalha, essa toalha também estava lá em casa. E essa toalha agora foi feita uma doação para o museu aqui de Agronômica. Então, pelo menos para guardar isso lá. Foram 30 anos de trabalho, ganhou dinheiro, mas acima de tudo ficou a satisfação de ouvir muitos choros dos recém-chegados e daquelas que com carinho os esperaram. Realizada, que achei isso, né? Gostei muito, 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 muito. Parabéns pelo trabalho e dedicação, Dona Florentina. E o jornal termina aqui, lembrando que hoje é feriado em comemoração à proclamação da República. Um bom final de semana a todos, até mais!